Obrigado. Boa tarde. Então, meu nome é Felipe Santana, eu trabalho numa empresa que chama Concert e hoje eu vou falar um pouco de um ativo de software nosso, um produto nosso, que é uma plataforma de IoT na nuvem. Então, eu gostaria de falar um pouco como que essas tecnologias disruptivas podem auxiliar as companhias a tratarem o dado como um ativo da companhia, né? Porque todo mundo fala em transformação digital, então, mas o que é isso? É usar o dado para quê? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, todo mundo fala de IoT, né? A IoT é uma buzzword que está na moda, todo mundo quer fazer IoT, mas se você pegar as principais manchetes, internet das coisas terá política nacional, prepare-se para um novo mundo, toda empresa de tecnologia agora coloca no seu site o termo IoT. E se a gente olhar para as coisas que estão tendo capacidade de processamento e armazenamento de dados, a gente já está chegando tem uma previsão de chegar em mais de 50 bilhões de devices conectados com capacidade de armazenar e processar dados, que é 7 vezes maior que a população do mundo. Então, realmente existe uma quantidade enorme de coisas com capacidade de aquisitar dados, e por isso que essas empresas estão falando muito disso. Mas a IoT é tão bacana, então vamos adotar, né? Mas existem algumas pesquisas que colocam quais são as principais barreiras para se adotar o IoT na sua companhia. E, obviamente, preocupações com segurança sempre vão estar, mas isso é uma tendência, um caminho sem volta. Hoje o seu dinheiro está na nuvem, então por que você não colocaria um dado de uma vazão na nuvem, por exemplo? Depois de segurança, tem preocupações de custo. Nem sempre as empresas têm os skills necessários para fazer uma aplicação de IoT. Isso faz com que ela tenha dificuldade de enxergar o retorno de adotar esse tipo de tecnologia. Em alguns mercados são mais regulados, tem algum problema de segurança do dado, onde o dado pode estar. E corroborando um pouco mais com isso, o Gartner fez uma pesquisa recentemente que fala que 80% das iniciativas de IoT falham ao entrar em produção. Justamente porque envolve conhecimentos em diversas disciplinas, você tem que entender um pouco de segurança, um pouco de nuvem, um pouco de instrumentação, tecnologias de comunicação, plataformas como serviço e tal. Então, resumindo, por que é tão difícil adotar IoT, se é uma coisa tão bacana, se todas as pesquisas que você vê de tamanho de mercado falam que é um mercado trilionário, que vai salvar 20% dos seus custos de manutenção, esse tipo de coisa. Primeiro, porque você tem uma dependência muito grande da TI para adotar esse tipo de tecnologia. Os custos às vezes são elevados, porque normalmente você gasta um bom tempo fazendo sua aplicação de IoT, mantendo seu servidor, nem sempre você tem os skills necessários. Como algumas companhias têm processos complexos e vários processos, acaba existindo silos de dados, então nem sempre todos os sistemas são integrados, e os dados não são um ativo da corporação, e sim a área de manutenção, o dado é dela, a área de operação, o dado é meu. Então, o que é a IoT? Eu vi algumas palestras hoje cedo falando sobre a IoT, e muita gente associa o termo internet das coisas a essas tecnologias que estão surgindo, que na verdade são tecnologias que vieram para impulsionar o IoT, porque tem um custo de comunicação muito baixo, que é o caso de Sigfox e LoRa, por exemplo. Mas o conceito de IoT, na prática, ele é um pouco mais amplo. Se a gente pegar a cadeia de valor da IoT, ela começa, obviamente, nas coisas que estão gerando os dados, depois tem uma camada de comunicação, que você pode utilizar satélite, 3G, GPRS, rádio, Sigfox, LoRa. Tem a parte de tecnologias de computação em nuvem, né, que tem a Amazon, a Google, que são os principais players, mas o cliente, no final, ele está interessado numa aplicação para ele. Ele não quer entender de cloud computing, de qual que é a tecnologia de comunicação no meio desse caminho. Então,
o termo internet das coisas, ele vem num conceito mais amplo, em que o usuário final, ele consegue consumir os frutos, ou seja, suas aplicações, sem entender de todo esse processo, o que é conectividade, o que é tecnologia de comunicação, como configurar alguma coisa. Então, é um conceito mais amplo, em que o cliente não precisa de preocupar com qual data center que minha LADA está hospedada, meu servidor, não precisa de preocupar com qual plataforma que ele está consumindo. Ele tem que preocupar apenas em tomar decisão em cima dos dados da aplicação dele. Então, o termo IoT também é muito associado à palavra transformação digital. E a transformação digital, se você pegar um conceito aí de internet, eles falam que é um processo para qual as empresas fazem uso de tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. Ou seja, utilizar a informação para aumentar a sua lucratividade, vamos dizer assim. E tem uma pesquisa do Gartner que pergunta para vários CEOs quais são as 3 principais coisas que eles pensam na transformação digital do seu negócio. Então, 53% falaram que é automatizar processos, 47% é encontrar as necessidades dos meus clientes, 46% aumentar a produtividade e 43% é aumentar a segurança. Ou seja, é um conceito que diverge entre diversos CEOs. E eu trouxe uma visão bastante interessante, que a gente acredita que, na verdade, só faz sentido você começar a tratar o dado como ativo, você começar a agregar valor ao seu dado, se você tiver preocupar em endereçar 3 vertentes. Ou você vai usar dado para gerar um novo negócio, tudo atrelado a resultado financeiro. Ou você vai usar dado para aumentar o relacionamento com o cliente, que é o que os bancos fazem aos montes aí, todos os aplicativos que têm uma característica mais de B2C utilizam seus dados para cada vez te ofertar alguma coisa e ficar mais próximo às suas necessidades, ou você vai utilizar dados para aumentar a sua eficiência operacional de algum processo que você tem, ou para tomar decisão em tempo real mais ágil, para você não deixar o seu operador um pouco perdido ali com aquele volume de dados, como o Gilson introduziu muito bem. É óbvio que isso envolve uma mudança de cultura, de gerenciamento. Nem sempre todas as companhias estão prontas para tratar o dado como um ativo importante da companhia. E envolve uma mudança de governança de dados, ou seja, você tem que saber o que cada dado está querendo te dizer e como tomar decisão em cima desses dados. E a IoT é justamente uma oportunidade para isso, para fazer a transformação do seu negócio. Transformação digital. Então, qual que é a ideia, né? O que seria isso? É você conseguir monetizar dados. Hoje, a gente sabe que tem muitas cadeias produtivas que já investiram, passaram anos investindo em sensoriamento, em infraestrutura de telecomunicação, mas ainda estão com os dados crus. A ideia é caminhar na cadeia de valor do dado para que você consiga gerar novos negócios, aumentar a eficiência operacional do seu processo. Senão você fica dependendo muito da expertise do seu operador para que você consiga aumentar a eficiência operacional de um processo. Isso não é bom. Então, a partir dos dados crus, fazer integrações com dados externos, que às vezes faz sentido para a sua operação, você começar a enriquecer esse dado e pensar na qualidade do dado, para depois você desenvolver alguns algoritmos avançados, analíticos avançados, que te dão um tempo de resposta muito mais rápido que um humano pode pensar. Mas o que acontece é que no estágio que nós estamos atualmente, a gente passa mais tempo tratando os dados, que a gente chama de higienização dos dados, do que analisando e tomando decisão, justamente porque os dados às vezes não têm muita qualidade. Tem um monte de planilha de Excel que você acaba se perdendo ali, você passa um bom tempo entendendo se aquele dado faz sentido ou não. E obviamente que o estado desejável é você passar mais tempo analisando os dados e tomando decisão, e menos tempo tratando os seus dados. Então, ou seja, os dados têm que ser bem confiáveis mesmo. Aqui um exemplo de um cliente nosso que a gente utilizou algumas técnicas de inteligência artificial para entender o comportamento de algumas variáveis. E a gente notou aqui que
sempre quando um operador dele ia a campo, o dado desviava demais e o operador parava de acreditar naquele dado, ignorava os alarmes que subia para ele para continuar operando o sistema. Então existem algumas técnicas estatísticas e técnicas de inteligência artificial que permitem você pelo menos colocar uma cor diferente naquele dado para o seu operador estar ciente do que está acontecendo. Então, para endereçar todos esses problemas, já que nós estamos falando de transformação digital, que é um termo bonito também, né? A Concert Cloud surgiu da necessidade da Concert de mudar o seu modelo de negócio, porque a Concert é uma empresa que sempre desenvolvia soluções na área de missão crítica, softwares escadas, robustos, mas a gente viu que isso não entregava valor para o cliente, e só clientes que poderiam gastar muito dinheiro poderiam ter acesso a essa tecnologia. Então, por uma necessidade de expandir o horizonte e o seu mercado, a Concert nasceu muito no mercado de utilities, concessionárias de energia, a gente criou esse produto para conseguir ofertar esse tipo de serviço para qualquer mercado. Então, mas qual que a gente desenvolveu porque isso exige níveis de conhecimento muito grandes, né? Você colocar um sistema de monitoramento, um sistema que você vai gerar alarmes e analíticos avançados. Então a gente desenvolveu alguns assets tecnológicos que permitem com que qualquer pessoa que entenda do negócio crie uma aplicação sem necessidade de programar nenhuma linha de código. Então o cara cria um dashboard arrastando e soltando alguns widgets na tela, muito semelhante à abordagem daqueles criadores de site, Wix, que você arrasta e cola sem necessidade de programação nenhuma, você tem um site pronto. Então aqui, como funciona, né? Tem as coisas, normalmente um data logger aqui, industrial, ou algum outro tipo de gateway, e suas bases externas, e a gente faz a integração ou com campo, ou com servidor FTP, ou com nuvem, no caso de Sigfox, para criar aplicações para os nossos clientes, ofertando algumas funcionalidades de gestão de ativos. Se o cara quer ver quantas ordens de serviço ele está gerando naquela estação meteorológica que está dando muito problema para ele, por exemplo. Se ele quiser gerenciar garantia, gerenciar contratos, esse tipo de coisa. Funcionalidades de escada, né? Monitoramento, controle, geração de alarme, tratamento inteligente de alarmes. Funcionalidades analíticas, ou seja, o dashboard com inteligência de negócio, ou quer adotar inteligência artificial, que alguns algoritmos avançados. E gestão de operação, uma ferramenta que controla o workflow e dispara qualquer processo, controla o seu processo através de ferramentas de workflow. E a gente encapsulou isso tudo no nível de software como serviço, para o cliente focar em consumir a sua aplicação. Ele não precisa saber o que está debaixo do capô disso aqui, se está na nuvem da IBM, ou da Google, ou da Amazon, para criar uma aplicação de dashboard mais ou menos dessa maneira. Então aqui alguns exemplos de tela de uma aplicação até voltada para o mercado de monitoramento hidrológico. Então, todos esses desenvolvimentos tecnológicos que a gente fez permitiram que a gente tivesse algumas vantagens. A gente acredita que a gente está um passo à frente de outras iniciativas de IoT, justamente porque na nossa aplicação o cara não precisa de conhecer de programação e nem profundo de integração de sistemas. Isso, e no mesmo ambiente em que ele cria a aplicação, ele faz uma prova de conceito, para ele experimentar aquilo e ver valor, ele escala a solução. Então, é um conceito que ele sai from POC to profit, né? A gente acredita que essas facilidades diminuem em 100 vezes o tempo de desenvolvimento da aplicação, e a plataforma é toda baseada em softwares consolidados de mercado. Um SCADA, que é utilizado no centro de distribuição da CEMIG, um sistema de gestão de ativos robusto de mercado e nuvens multi-cloud. No nosso caso, a gente está na IBM, por uma questão mais de parceria. Então, algumas aplicações que a gente já tem feito, a gente está fazendo monitoramento de usinas fotovoltaicas através dessa plataforma, monitoramento de geradores a diesel, de quem quer autoproduzir sua energia no horário de pico, monitoramento de frota de veículo, monitoramento de pessoas, para você saber quão ocioso está o seu espaço de trabalho, e monitoramento de alguns dados hidrológicos de barragens de pequenas centrais hidrelétricas. Então, a plataforma ela tem uma interface como essa.
a gente tem algumas ferramentas prontas para criar os widgets e arrastando e soltando os widgets na tela, você cria suas aplicações sem necessidade de programação. Então aqui uma tela, esse cliente nosso ele monitora estações hidrológicas de mais de 50 PCH, se não me engano. Então ele consegue ver numa interface já referenciada, gerar alarmes através dessa interface já referenciada. Ele consegue entrar em cada interface e gerar um gráfico, fazer análise de tendência, monitorar os dados em tempo real. E o mais legal é que ele tem várias fontes de receber esses dados. Ele recebe um dado via e-mail, o outro no servidor FTP, o outro no serviço de satélite que está lá nos Estados Unidos. A gente faz, sem programação nenhuma, um diagrama numa linguagem alto nível, vamos dizer assim, que é um framework, e a gente arrastando e soltando, a gente consegue fazer a leitura desses dados e enviar os dados para a ANA, dar um comando para os dados chegarem no servidor da ANA de acordo com os requisitos regulatórios. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse produto, eu aguardo vocês no stand da Ubeco, estarei lá para fazer demonstrações. Muito obrigado. Obrigado.